Viva, o meu nome é Samuel Lourenço, sou o autor do blog Blogtrónica. Hoje vou explorar este site que é o RF Tools. Pode ser visto em rfifantools.com. É um site que tem diversas ferramentas usadas para cálculos relacionados com engenharia eletrónica. Portanto, a ferramenta que me chamou mais a atenção foi esta ferramenta para cálculo de filtros LC, mas existem aqui outras ferramentas que são dignas de ser mencionadas. Eu vou explorar brevemente todas, com especial enfoque nesta aqui. Portanto, tem aqui uma calculadora para converter ruído de fase para jitter, outra calculadora para determinar o ruído de fase de um oscilador que está sujeito a vibrações, uma terceira calculadora para determinar a distorção por intermodulação. Não sei exatamente para que é que isto serve. Existem dois conversores, um deles que permite converter VSWR para perdas de retorno e vice-versa, e outro que permite converter frequência para comprimento de onda em diversos meios. A ferramenta que me trouxe aqui, devo dizer que foi esta, que é a ferramenta de cálculo de filtros LC, que é muito completa. Eu devo dizer que é muito mais completa do que ferramentas semelhantes oferecidas por outros sites e até por outras aplicações. É altamente configurável. Por exemplo, posso escolher o tipo de filtro que eu pretendo, se é um filtro passa baixo, se é um filtro passa alto, se é um filtro passa banda ou se é um filtro de cancelamento de banda. Posso escolher qual é o alinhamento do filtro que eu quero: Chebyshev, elíptico, Butterworth, Chebyshev inverso, Bessel ou Legendre. Posso também escolher aqui outros fatores, consoante o tipo de filtro que eu quero. Quando aplicável, posso escolher a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. No caso dos filtros de Chebyshev e elípticos, posso também escolher qual é a ondulação da banda de passagem, e em todos os casos posso escolher a impedância de entrada e do porto de saída. Portanto, para exemplo, vou fazer o cálculo de vários filtros. Vou fazer, por exemplo, um cálculo do filtro passa abaixo alinhado a Chebyshev. A topologia, esta topologia shunt first, refere-se sempre ao primeiro elemento do filtro, que será em princípio um condensador ou um indutor, uma bobina. Portanto, shunt first quer dizer que o primeiro elemento está em paralelo, e series first quer dizer que o primeiro elemento está em série. Para exemplificar isso, desde já vou então calcular este filtro. Portanto, shunt first, o primeiro elemento está em paralelo. Neste caso, como é um filtro passa baixo, é um condensador. Se fosse um filtro passa alto, seria uma bobina, um indutor. Cá está. O series first, no caso do filtro passa alto, tem um condensador em série. Esta resistência não conta porque é a resistência da fonte do sinal. No caso do filtro passa baixo, o primeiro elemento que está em série é um indutor. Portanto, vou novamente colocar shunt first, que eu quero que o primeiro elemento esteja em paralelo. Será um condensador, como se viu anteriormente. Cá está. A frequência de corte quero a 24 MHz. O ripple da banda de passagem 0,01 dB. Quero que a impedância de entrada e a impedância de saída sejam de 200 ohms. Os valores, para já vou escolher valores exatos, refere-se aos valores dos componentes. Faço o cálculo e tenho então o filtro calculado. Numa primeira abordagem vou mostrar aqui qual é o significado destes gráficos que aparecem.
Portanto, este gráfico azul refere-se à curva S21. Esta é a curva de transmissão, digamos que é a curva que traduz a resposta em frequência do filtro. E a curva vermelha é a curva S11 que remete à reflexão do sinal para a fonte. Nestes filtros Chebyshev, eu devo mencionar que a frequência de corte está a 0,01 dB. Portanto, se eu procurar aqui a frequência a 0,01 dB, portanto aqui não permite ver, mas seria 24 MHz aproximadamente. Se eu puser 1 dB como ondulação na banda de passagem, a frequência de corte será considerada a 1 dB. Portanto, isto é válido nos filtros de Chebyshev e nos filtros euípticos Otkauer. Portanto, ali tinha posto 1 dB. Cá está. Portanto, sensivelmente são 24 MHz. Portanto, posso calcular aqui já agora um filtro euíptico, mas antes disso vou também remeter aqui a um outro gráfico, que é o gráfico de fase e de atraso de grupo. Portanto, isto seria o desfazamento do sinal de saída relativamente ao sinal de entrada, nas suas diversas frequências. E o gráfico a vermelho refere-se ao atraso de grupo. Eu já agora devo mencionar que estes filtros Chebyshev têm uma característica em que a fase o atraso de grupo varia muito ao longo da banda de passagem, portanto a banda que vai até 24 MHz, portanto seria sensivelmente até aqui. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu injetar aqui um sinal que não seja uma sinusoidal pura, o sinal de saída vai se apresentar distorcido relativamente ao sinal de entrada, uma vez que as harmónicas vão ter um desfazamento diferente relativamente à fundamental. Por exemplo, em filtros euípticos, eu tenho aqui um atraso de grupo ainda maior. Posso ver que para já que a resposta é bastante mais acentuada, para além de na banda de paragem ter ondulações. Isto depois pode ser controlado aqui por esta característica. Por exemplo, se eu puser aqui 100 dB, já não tenho aqui aquelas oscilações que tinha na banda de paragem. Já agora vou colocar aqui um valor diferente para ver aqui qual é o efeito. Portanto, 50 dB ainda tem. Vou pôr aqui 70 dB. Portanto, cá está, 70 dB. Já não tem aqui grandes ondulações. Posso escolher aqui outro tipo de filtros. O filtro de Butterworth, por exemplo, que é um filtro bastante conhecido. Em termos de atenuação, a curva já não é tão acentuada como os dois filtros anteriores. Portanto, eu diria que o filtro de euíptico é o que tem a curva mais acentuada, mas também tem a desvantagem de apresentar a maior distorção quando o sinal não é uma sinusoidal pura. A seguir nessa ordem está o Chebyshev e depois estaria o Butterworth. Portanto, o filtro Butterworth, a frequência de corte já é ditada a menos 3 dB. Portanto, a menos 3 dB. Portanto, terá uma frequência aproximadamente a 24 MHz, que é o que está aqui previsto. Posso também experimentar aqui com outro tipo de filtros, o filtro Bessel, por exemplo. Já agora antes disso, mostrar aqui o gráfico de desfazamento e de atraso de grupo.
Portanto, aqui o atraso grupo não é tão acentuado como nos dois filtros anteriores, não varia tanto. Portanto, passando aqui ao filtro de Bessel, portanto, a curva após a frequência de corte já não é tão acentuada, é a menos acentuada de todas, e a vantagem deste filtro é o comportamento portanto, do grupo de delay, que é constante ao longo de toda a banda de passagem. Bom, vou voltar então aqui ao filtro de Chebyshev. Vou experimentar aqui calcular o filtro. Em vez de usar valores exatos, vou usar valores que existem comercialmente. Portanto, 24 megas. Já agora meto aqui 0,01 dBs. Este foi o filtro que eu usei na primeira versão do gerador de funções GF2. Já agora. Portanto, se eu escolher aqui valor standard, posso escolher aqui diversas tolerâncias para os condensadores e para os indutores, para as bobinas. Portanto, vou deixar então 5%. A escala é 24, refere-se à gama de valores que está presente para esta tolerância. São 24 valores ao todo, por isso é que é chamado E24. Vou então fazer o cálculo. E tenho então 24 picofarads para C1 e para C5. Os indutores são de 1,8 microhenries e C3 é de 51 picofarads. Eu já agora devo indicar que no projeto original do gerador de funções GF2 eu escolhi 22 picofarads para C1 e C5 e 47 picofarads para C3, isto para compensar a capacitância parasita da própria placa, da própria PCB. Posso também calcular o filtro para, portanto, de ordem 7, que seria o filtro que eu usei na revisão lá do gerador de funções GF2. Portanto, neste caso tenho aqui 27 picofarads. Eu, se bem me recordo, creio que escolhi 22 picofarads. Já agora vou ver aqui qual que é que dá em termos de valores exatos. Pois eu escolhi 22 picofarads, creio que escolhi aqui também 47 picofarads, ou 50, não, escolhi 51 picofarads, aqui também escolhi 51 picofarads e 22 picofarads, pelas razões que apresentei anteriormente. Bom, apresentada então esta ferramenta, que devo dizer que é muito completa, como se pode ver. Aliás, outros sites e outras ferramentas não são assim tão completas. Vou passar então a apresentar as restantes ferramentas que este site oferece. Tenho aqui, por exemplo, este conversor de ruído fase para jitter. Portanto, se eu calcular, tenho aqui o jitter em femtosegundos, 264,2 femtosegundos, e também dá o valor em radianes e em graus. Esta ferramenta eu confesso que não usei, e duvido um bocado da exatidão desta ferramenta, mas também não sei responder quanto a isso. Isto é para determinar o jitter resultante das vibrações com um oscilador de cristal está sujeito. Depois tenho aqui uma ferramenta para calcular produtos de distorção por intermodulação. E finalmente tenho aqui os conversores. O conversor de VSWR para perdas de retorno. Por exemplo, se eu colocar aqui um VSWR de 1, que é o ideal, as perdas de retorno são 100 decibéis.
Também posso calcular o mismatch worth, neste caso será 0 decibéis, porque as impedâncias estão casadas. Para ter um VSWR de 1, quer dizer que a impedância do emissor e da linha de transmissão está casada com a impedância do receptor. Posso também calcular a potência refletida. Portanto, no caso de ter um VSWR de 1, a potência refletida é de 0, mas no caso de ter de 2, a potência refletida é de 11%. Portanto, se eu tivesse um transmissor de 100 watts de RF e tivesse um VSWR de 2 por uma antena que está mal casada, isso quer dizer que 11 watts iriam ser refletidos diretamente para a saída do transmissor, o que não seria muito bom. Por último, este site oferece esta ferramenta para calcular o comprimento de onda em função da frequência e vice-versa, em diversos meios. Por exemplo, num cabo coaxial, imaginemos que o cabo coaxial teria um isolador de Teflon. Portanto, para uma frequência de 300 megas, o comprimento seria de 69 cm. E, por exemplo, para calcular aqui qual é a frequência que teria o comprimento de onda de 1 metro neste meio, portanto, a frequência seria então 207 MHz. Bom, posto isto, espero que este vídeo tenha sido útil. Esta ferramenta de facto é muito versátil. Todas as ferramentas que o site oferece são muito versáteis. A que eu gosto mais é aquela ferramenta para calcular os filtros LC. Penso que também poderá ser útil para si utilizar esta ferramenta. Da minha parte é tudo e até uma próxima.